UFGD 2010, ela diz o seguinte: considere dois resistores, o R1 e o R2, montados em série. Tá? Então tem associação que já serve. Primeiro você já percebe que é eletrodinâmico, na prova não vai estar escrito, né, que é a aula de eletrodinâmica. Mas você já percebe de cara que é, e porque já fala de associação em série de resistores, em um circuito elétrico. Pode ter, claro, outros assuntos associados aí, mas vai ter eletrodinâmica. A resistência de R1 é 33 kΩ. Lembrando que esse quilo aqui equivale a 10 ao cubo, né? Um prefixo de unidade de medida que equivale a 10 ao cubo. A resistência de R2 não é conhecida. Ele diz que R1 dissipa 3,3 watts de potência. Ele quer o valor da corrente que atravessa R2. Então vamos lembrar aqui de associação de resistores. Tá? Eu tenho dois tipos de associação de resistores: série e paralelo, né? Vamos falar de série primeiro. O desenho esquemático, assim, que representa melhor a associação em série, nem sempre no exercício vai estar desenhado bonitinho, que nem eu fazer aqui, bonitinho entre aspas, né? Mas quero dizer assim, esquematizado, que nem eu fiz aqui, é esse. Tem um resistor, logo em seguida tem outro, e aí o circuito continua para um lado e para o outro, tá? Então, se eu tenho aqui, vamos colocar vários, fazer mais apertadinho para ficar, acho que vai ficar melhor. E assim vai. E eu tenho esse aqui, por exemplo, é o R1. Esse aqui é o R2, esse aqui é o R3. Tá? O que é interessante observar? Primeiro, o que vai cair mais é a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? Seria um resistor, o valor de um único resistor, que se eu coloco no lugar daqueles que estão associados em série, eu tiro todos eles e coloco apenas um, vai dar o mesmo efeito, digamos assim, vai puxar a mesma corrente sobre o mesmo DDP. Então, a resistência equivalente, que é o valor do resistor que você poderia substituir por todos que estão associados em série, vai ter que ser o valor da soma desses que estão em série. R1 mais R2 mais R3 e assim vai. Mas muita gente só grava essa parte. É importante perceber também o que acontece com a corrente, né, para essa questão principalmente, e o que acontece com a DDP quando você tem associação em série. Primeira coisa, vamos dizer aqui que essa associação aqui está sob uma tensão U. Tá? Vem até aqui, não sei até onde ele vem. Vamos colocar até um Rn aqui. Acho que vai ficar melhor. Para acabar aqui assim. Aí tem um Rn. Então a soma aqui vai ficar melhor representada. Vai R1, R2 até o Rn. E aqui eu vou fazer, aqui tem uma tensão U. Tá? E por essa associação passa uma corrente I. Beleza? O que a gente pode perceber aqui? Que o I que passa pelo R1, e essa é uma característica muito importante para você identificar quando tem uma associação em série, porque nem sempre vai vir desenhando uma linha assim. Quando a corrente que passa no R1 é a mesma que vai passar no R2, a mesma que vai passar no R3, ela não se divide, né? Você percebe que tem uma associação em série. Então, na associação em série, as correntes que passam em cada resistor, a intensidade das correntes são iguais, é a mesma corrente. Então, eu posso escrever que o I1 é igual ao I2, isso eu vou usar nessa questão, tá? É igual ao I3 até o IN. E a tensão? Digamos que em volta do resistor R1, eu tenho uma tensão U1. Em torno do R2, eu tenho uma tensão U2. E assim sucessivamente até que em torno dos terminais do Rn, eu tenho uma DDP, uma tensão UN. Isso é uma coisa importante também, que te usa muito, e alunos só decora a equação aqui da associação e não pensa nessas outras características da associação, tá? Então presta atenção. Então, se toda a tensão em volta da associação inteira era U,
eu posso falar que o U1 mais o U2, a soma das diferentes potenciais aqui da tensão em volta de cada resistor, tem que dar esse U total. Mas assim vai até o N, vai dar o U da associação como um todo. Beleza? Agora vamos ver como tudo isso se comporta na associação em paralelo. O desenho esquemático da associação em paralelo é mais ou menos isso aqui. Ó. Quando ele vem desenhado perfeitinho para você enxergar de cara, R1, R2 e assim vai até um RN, tá? E aqui tudo vai estar sob uma tensão, essa associação está sob uma DDP, sob uma tensão U, tá? A associação toda. Aqui eu vou dizer que a corrente que chega na associação, da associação como um todo, é I, tá? Só que você pode ver que na associação em paralelo a corrente se divide. Aqui eu vou dizer que vai vir uma fração dela, que é o I1. Aqui vai vir o I2, que é o que passa pelo resistor R2, e assim vai até aqui vem o IN. Bom, primeira coisa aqui que é o que a maioria do pessoal lembra, é que tem uma equação geral para associação em paralelo, mas eu nem ensino porque eu usei acho que até hoje, sei lá, 25 anos de escola, de 25 anos dando aula e mais dois, aí mas contar ainda mais um ano de cursinho, mais um ano de terceiro ano, então vai dar aí 27 anos quase. Eu acho que eu usei duas vezes e dava para resolver sem ela, mas ficava melhor com ela. A equação do 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1, que é a equação geral aí da associação em paralelo que resolve qualquer associação em paralelo. O problema dela é que ela é trabalhosa, ela é longa para fazer o cálculo, o aluno acaba perdendo tempo usando ela quando tem outras duas versões, que é a adaptação dela para dois casos que acontecem mais, né, que fica mais rápido. Então, tem duas versões aqui do R equivalente quando está em paralelo. Quando tem apenas dois resistores, aí você faz o produto sobre a soma. R1, se tiver só dois resistores associados, fica R1 e 2. Produto R1 vezes R2, dividido pela soma, R1 mais R2. Tá? E tem a versão quando eu tenho um monte e todos são idênticos. Todos valem R, por exemplo. O R1 vale R, o R2 vale R, todos aqui valem têm o mesmo valor de resistência. E aí pode ter infinito, isso aí vai tender a zero, mas pode ter, sei lá, centenas, milhares, todos idênticos. Então você pega o valor de um deles, que vou chamar de R, e divide pela quantidade. Você tem o R equivalente da associação em paralelo. Então eu fiz dois casos aqui. O caso 2 diferentes. E aqui eu fiz o caso N, pode ser quantos forem, iguais. Aí você pode perguntar assim, professor, mas e quando forem N diferentes, né? Se forem vários resistores e não são iguais? Não tá abrangendo aqui. O que geralmente você faz? Normalmente não são muitos, acabam sendo 3, no máximo 4. Então, você faz o produto pela soma de um par, pega o resultado, faz com o próximo, como se fosse fechar troco, vai substituindo, até terminar todos. Faz de 2 em 2. Tá? Fica às vezes melhor do que fazer 1 sobre R1 igual a 1 sobre R2. Tá? Talvez chegar a 5, 6 diferentes, aí vale a pena usar a equação geral. Mas, como eu falei, 5 resistores em paralelo para você determinar todos com valores distintos, eu não lembro da última vez que eu vi uma questão dessa. Nem sei quando foi, como foi. Bom, agora as outras características interessantes. Ó. O U, como eles estão associados em paralelo, lembrando que U é a diferença de potencial nos terminais do resistor, né? Então, você pode pensar que é daqui, você pega o potencial nesse ponto e mede a diferença da U, tá? Então, ou como eu marquei aqui, pode ser nesse ponto e nesse ponto. Como aqui não tem nenhum elemento de circuito, o potencial desse é igual ao desse. Quem faz mudar o potencial de um ponto para o outro é algum elemento de circuito, porque ele pega um pouco do potencial elétrico para ele. Então, você pode ver que se o fio liso, o fio que não tem nada, não altera o valor do potencial, já que eu não estou falando de diferença potencial, eu estou falando do potencial daquele ponto no circuito, então aqui vai ter o mesmo ponto que aqui,
vai ter o mesmo potencial que aqui e o mesmo potencial que aqui. Todos vão ter o mesmo potencial nesse lado esquerdo e todos vão ter o mesmo potencial nesse lado direito. Portanto, a diferença entre o esquerdo e o direito, e todos os R's estão entre esses dois pontos, vai dar sempre a mesma. O que eu quero dizer é o que muita gente decora, mas agora eu tentei dar uma explicação um pouquinho mais aprofundada, que quando você tem uma associação em paralelo, a tensão em cada resistor, em volta de cada resistor, é a mesma. Portanto, o U1, que seria aqui em volta do R1, vai ter o mesmo valor que o U2, que vai ter o mesmo valor que o 3 até o N, que vai ser igual a esse U, que é a tensão em volta aí da associação como um todo. E a corrente, professor? Pode ver que a corrente ela se divide em vários pedacinhos e depois se reúne aqui novamente. Volta a ser I. O que você vê daí? Que se você somar as partes das correntes, o I1 mais o I2, somar as frações que ela se dividiu, volta a ser a corrente total. Pode ver que houve uma inversão, tá vendo? Aqui na associação em série, a corrente é a mesma. E aqui a soma das parciais dá o total da corrente. Agora já a DDP, ó, na associação em série, a soma das parciais dá o total. E no paralelo são todos iguais. Né? Aqui eles trocam de propriedade. Né? Bem interessante. Ajuda a memorizar. Pronto, dito isso, vamos agora aplicar nesse exercício. Observe que eu tenho uma associação em série, R1 e R2. Aqui eu vou dizer que é o R1. Aqui eu vou dizer que é o R2. Como é uma associação em série, a gente sabe que a corrente que passa no R1 é exatamente a corrente que passa no R2. Eu acabei de falar isso, acabei de ensinar isso, né, aqui em cima. E aí ele fala que a resistência de R1 é 33 kΩ. Então ele está falando que R1 é igual a 33 kΩ. Vou colocar aqui, ó, vezes 10 ao cubo, que é o quilo, ohms, tá? Que é a unidade do termo internacional, o ohms. E R1 dissipa 3,3 watts de potência, eu chamo de potência 1, que é dissipada em R1. Potência 1, né, é igual a 3,3 watts. O que se permite calcular? Se eu tenho o R1 e tenho a potência 1, eu consigo calcular o I1, que é o I que passa no R1. Ele quer o valor da corrente que atravessa o R2, mas como a associação é em série, o que eu achar para o 1 é o mesmo para o 2. Faltou dizer aqui qual é a equação da potência. Como aqui em cima não cabe mais, eu vou colocar aqui embaixo. São 3 equações de potência que você usa especificamente em elerodinâmica. E mais uma que você pode usar em elerodinâmica também, porque ela é geral, serve para qualquer conteúdo. Então, a definição de potência, eu diria, é energia por tempo. Ah, eu vi trabalho por tempo, eu vi Q por tempo, é tudo energia, gente. Pode colocar Q de quantidade de calor, pode colocar tal, a letra tal, W de trabalho, que é energia sendo transferida. É energia por tempo. Na eletrodinâmica, você vai ter ainda, poder calcular a energia, a potência dissipada, por exemplo, num resistor, como a resistência vezes I ao quadrado. Você pode calcular a potência em torno de um elemento como U vezes I, o PUI, a tensão vezes a corrente que passa por ele. E o por, que é o O quadrado sobre R. Então, na eletrodinâmica, você tem autorização para usar potência de forma coerente, mas essas três equações. Qual que se encaixa principal aqui? Eu quero o I, eu tenho a potência e tenho o R. Então, eu vou usar essa aqui, ó, que eu tenho a potência, tenho o R e quero o I. Vai ficar 3,3 watts, que é a potência, é igual ao R, que é 33 vezes 10 ao cubo. Você concorda comigo que ficaria bem melhor se esse 3,3 eu pudesse escrever? Aqui eu coloquei a vírgula errado, meu Deus. 3,3. Eu vou escrever já o 3,3, isso é uma manha que eu já ensinei em várias aulas. Não sei se dá o FGD, mas se não, estou ensinando agora. Para facilitar o cálculo, eu gosto de transformar esses números quebrados em inteiros vezes uma potência de 10. Então, 3,3, eu gosto de pensar, escrever nele assim, ó, 33 vezes 10 a menos 1. Que ainda continua sendo 3,3, só que fica mais fácil, porque aí eu faço separadamente. Potência de 10 e as partes inteiras. Vezes o I ao quadrado, né? Potência igual a R vezes o I ao quadrado, tá aqui. Isolo o I, vamos já dividir os dois lados por 33, já corta aqui, ó. Aí você vai ter que o I ao quadrado é igual a 10 a menos 1 dividido por 10 ao cubo. A gente sabe lá da potenciação
que uma divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes, então fica menos 1, menos 1, menos 3, que vai dar menos 4. Agora você vai ter que lembrar de radiciação, a matemática básica, bombando aqui na prova, né? Vai ficar aí, seria mais ou menos, né, quando você tira a raiz quadrada dos dois lados de um número, de um valor desconhecido, que é o i, pode ser mais ou menos. Só que aqui não faz sentido trabalhar com menos, eu já estou adotando que o sentido que eu estou pegando da corrente é o positivo, então vou deixar só o positivo, a raiz positiva. 10 a menos 4, raiz quadrada, o que você faz? Você pega o expoente da potência e divide pelo índice da raiz, que é 2 quando não está escrito nada. Menos 4 dividido por 2, então é 10 elevado a menos 4 dividido por 2 dá menos 2. O que? Amperes. Só que, como eu sempre digo, você tem que ficar com um olho no peixe, que são as alternativas, e um olho no gato. Na hora que o gato for atacar o peixe, atacar o certo, ou proteger o peixe, enfim, como você quiser pensar. O que eu quero dizer com esse ditado popular aí é que você tem que olhar que a única alternativa que tem só ampere é a letra B, que tem 1,3 e não bate com a resposta, já está descartada. E todas as demais estão em miliampere. Tem que lembrar que o prefixo mili equivale a 10 a menos 3. O quilo é 10a mais 3, 10 ao cubo. E o milho é 10 a menos 3. Portanto, como que eu converto essa resposta minha em ampere para miliampere? Bom, eu vou ensinar uma manhãzinha, tem vários jeitos, tá? Um jeito é você forçar, ó, aparecer o milli. Então, tem um 10 a menos 2 aqui. Você quer que apareça um 10 a menos 3. Você coloca o 10 a menos 3. Só que você não pode colocar do nada. Para compensar ficar elas por elas, você coloca o 10 ao cubo também. Se eu colocar vezes 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo, isso aqui corta com esse e continua tendo o mesmo valor anterior, que é 10 a menos 2. Só que aqui você conseguiu fazer o milli aparecer, que é o 10 a menos 3 ampere. Isso aqui, ó, é o miliampere, 10 a menos 3 ampere. Então você faz a operação apenas com essas duas potências, que essa aqui que eu circulei já virou miliampere. Então você faz 10 a menos 2 vezes 10 ao cubo, vai dar, você mantém a base, soma os expoentes, menos 2 mais 3 dá 1, então fica 10, 10 a 1 é 10 miliampere. Ah, professor, mas já dava para saber que só podia ser essa, porque já tinha dado 10 a menos 2, não tinha como aparecer um 25, não tinha como aparecer um 0,33, como só tinha potência de 10 na resposta final em ampere. Concordo. Se você observou isso, já ia direto eliminando todas as outras, e a única que podia ter resposta seria a letra C. Mas claro.